Minha esposa, mulher de 31 anos, me pediu, homem de 34 anos, para escolher entre minha mãe, mulher de 55 anos, e ela, e acho que vou me divorciar dela. Um pouco de contexto: minha mãe e meu pai eram órfãos, meu pai faleceu 2 semanas antes de eu nascer, minha mãe não tinha realmente um sistema de apoio, então éramos apenas nós dois. Nunca me faltou nada porque minha mãe trabalhou a vida toda para me dar a vida que tenho hoje e nem mesmo teve tempo para si mesma recomeçar uma nova vida. Ela fazia todos os pequenos trabalhos possíveis para que não nos faltasse nada. Ela se privava de comida para me alimentar, eu tinha roupas muito boas enquanto ela não tinha nenhuma. Eu a vi fazer sacrifícios repetidas vezes e sempre com um sorriso. Sinceramente, sempre achei que ela fosse um anjo vestido em um corpo humano. A única vez que ela gritou comigo foi quando eu tinha 16 anos, quando a vi ficando doente trabalhando ao mesmo tempo. Eu queria ajudá-la encontrando um emprego, mas ela ficou brava e me disse que não era minha responsabilidade cuidar dela e que era trabalho dela cuidar de mim. Ela queria que eu tivesse notas realmente boas para entrar nas melhores universidades. Era a única maneira de eu me proteger quando ela não pudesse mais fazer isso. Mesmo na universidade, ela não queria que eu trabalhasse, eu tinha que focar nos meus estudos, mas ela queria que eu fizesse trabalho voluntário para que eu me tornasse um adulto capaz de fazer algo com as mãos. Foi lá que conheci minha esposa, enquanto ambos estávamos fazendo trabalho voluntário. Minha esposa é uma pessoa boa, mas nunca foi próxima dos pais ou irmãos. No entanto, ela adorava minha mãe desde que a conheceu. Houve momentos em que eu pensei que ela amava minha mãe mais do que me amava, e nós ríamos sobre isso. No fundo, acredito que ela buscava o vínculo entre mãe e filha que não teve com a própria mãe. Quando terminei meus estudos, encontrei um emprego e nos mudamos juntos, mas ela não se sentia confortável com o fato de eu ligar para minha mãe todos os dias, lembre-se de que eram chamadas de 10 a 15 minutos. No entanto, eventualmente ela parou de trazer o assunto à tona. 2 anos depois, comprei uma casa para minha mãe, porque nunca tivemos uma casa em nosso nome, vivíamos de apartamento em apartamento, então, considerando todos os sacrifícios que ela fez, era o mínimo que eu poderia fazer e não era negociável. Foi aí que os problemas começaram com minha esposa, na época, namorada. Ela queria que eu pensasse em nós primeiro, eu disse a ela que meu sonho sempre foi comprar uma casa para minha mãe desde pequeno e que era o que eu tinha que fazer. Mas ela reclamou disso para minha mãe. Minha mãe nem sabia que eu tinha comprado uma casa para ela, pois era para ser uma surpresa de aniversário. Ela se sentiu desconfortável em receber a casa por causa da minha esposa e me disse que não era necessário, que poderíamos usá-la para nós quando nos casássemos. Eu fiquei furioso, disse para minha mãe que a casa era para ela, que ela poderia fazer o que quisesse com ela, mas que era hora de pensar em si mesma em primeiro lugar. Nosso relacionamento sobreviveu a isso, nos casamos e depois conseguimos nossa própria casa. Nossa vida estava indo bem até 2 meses atrás, quando minha mãe ficou doente. Eu queria que ela viesse morar conosco para que eu pudesse cuidar dela, mas minha esposa não concordava com isso. Então, decidi alugar um apartamento com o meu próprio dinheiro bem ao lado da nossa casa, para que eu pudesse estar perto dela e ir lá cuidar dela. Mas mesmo essa ideia não agradou minha esposa. Nós ainda não temos filhos, ambos trabalhamos. Normalmente, eu chego em casa às 6 horas da tarde, mas desde que minha mãe ficou doente, vou vê-la e chego em casa às 8 horas da noite. Nos finais de semana, passo de 1 a 2 horas com ela e o resto do tempo passo com minha esposa. Saímos em encontros, sempre a acompanho em seus hobbies, mesmo que ela nunca tenha participado dos meus. 2 dias atrás, ela me disse que pensou sobre isso e acha que eu priorizo minha mãe demais. Ela me disse que eu tenho que escolher entre minha mãe e a vida que quero construir com ela. A verdade é que eu nunca a fiz sentir dessa forma. Ambos trabalhamos, mas sou eu quem cozinha, e eu pago alguém para fazer o trabalho doméstico. Garanto que faço os pratos que ela gosta, ela nem mesmo sabe do que gosto de comer porque nunca reclamo. Dou banhos para ela, faço massagens, dou flores, escrevo poemas que escondo em algum lugar da casa para que ela encontre, nós viajamos juntos um fim de semana por mês. Eu ganho muito mais dinheiro do que ela, disse para que ela guardasse o dinheiro para si mesma e eu cuido de todas as contas, inclusive as dela. Sempre faço questão de ouvi-la e considerar sua opinião, e acredito que sou flexível, pois posso mudar de ideia para acomodar a dela. Mas percebo que ela tenta me dominar completamente, e o único assunto em que não dou a ela escolha é minha relação com minha mãe. Então, vou conversar com ela e estabelecer limites muito claros. Se ela não quiser aceitar, bem, vamos nos divorciar.
Só quero desabafar isso. Comentários relevantes. Se você não está negligenciando sua esposa, o que ela quer de você? Bem, eu faço a mesma pergunta, mas ela não consegue responder. Ela diz que sente dessa forma. Acredito que ela projeta muito de seu próprio relacionamento com a mãe dela. Sua mãe é muito tóxica e abusiva. Eu sempre tento estar lá por ela, ouvindo e sendo seu sistema de apoio, mas toda vez que escuto, ela acaba me dizendo que eu nem sequer posso entendê-la porque tenho uma mãe perfeita. Mais sobre o relacionamento de sua esposa e mãe. Como mencionei em alguns dos meus comentários, não fiz justiça à minha esposa quando escrevi o post porque estava tão chateado e sobrecarregado. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, não apenas comigo, mas com todos, pelo que sei. E, é claro, quando eu cozinho, ela lava a louça. Também temos uma pessoa para ajudar nas tarefas domésticas. Ela esteve ao meu lado quando eu não tinha dinheiro e me apoiou muito quando decidi criar minha própria empresa. Nos damos muito bem. Sempre disse à minha esposa, desde que ela era minha namorada, que ela fazia parte da família. Não existem lados, pois estamos todos no mesmo lado. Na verdade, minha esposa fala com minha mãe todos os dias e a chama de mãe. Ela compra presentes para ela com mais frequência do que eu. Ela até me disse uma vez que gostaria que minha mãe fosse a mãe dela. Então, por causa desses paradoxos, estou confuso. Sinceramente, não me lembro de apresentar as coisas como vamos fazer isso para minha mãe ou estou fazendo isso, mas é algo que preciso prestar atenção. O fato é que minha esposa tem suas próprias contas e nunca me consulta sobre as coisas que faz com esse dinheiro, e está tudo bem para mim. Temos contas que usamos para nossos gastos financeiros diários ou decisões financeiras importantes, e tudo relacionado a essas contas discutimos juntos, sendo ela responsável por isso. E, é claro, também temos contas de poupança conjuntas, mas eu também tenho minhas próprias contas. É com essas contas que, por exemplo, alugo uma casa para minha mãe ficar perto de nós, posso ajudar amigos aqui e ali e fazer qualquer coisa que seja razoavelmente prazerosa para mim. Então, para ser honesto, eu não entendo muito bem qual é o problema. Na minha opinião, não vou deixar minha mãe de lado quando ela precisa, isso é algo inegociável para mim. Então, vou sugerir que busquemos terapia antes de tomar qualquer decisão. Mais um comentário para abordar as muitas pessoas que pensam que ele está tratando sua mãe como minha esposa ou priorizando-a demais. Uau, você está envolvido com um mangá estranho ou algo assim? Tratando minha mãe como se fosse minha esposa? Eu não tenho complexo de Édipo, fique tranquilo. Eu não vou repetir, porque você pode acreditar no que quiser e já formou sua opinião, mas sim, eu sou um grande filho da mãe por ligar para minha mãe em menos de 15 minutos todos os dias e vê-la a cada 2 domingos. Sim, eu sou um marido de merda porque eu queria cometer o crime de trazer minha mãe para morar comigo enquanto ela se recupera, mas acabei cometendo um crime maior ao alugar uma casa perto da minha para que eu possa passar 2 horas com ela todos os dias enquanto ela está doente. Que ser humano de merda eu sou por comprar uma casa para minha mãe primeiro, mesmo quando minha esposa nem sequer era minha esposa. Que marido de merda eu sou por não levar em consideração os sentimentos da minha esposa em relação à forma de lidar com meu relacionamento com minha mãe. Mas sabe de uma coisa? Eu estou muito orgulhoso de mim mesmo pela forma como estou lidando com o relacionamento com minha mãe. Eu sou apenas um ser humano diferente de você. Então, faça o que você acha melhor e eu continuarei sendo o ser humano de merda que sou. Atualização. Olá pessoal, continuo recebendo mensagens pedindo uma atualização e gostaria de fazer isso mais cedo, mas não consegui encontrar tempo para fazer de forma adequada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pelos comentários e mensagens diretas no meu último post. Tentei responder a todos, mas não consegui. No entanto, li todas as mensagens. Antes de confrontar minha esposa, tive tempo para refletir e cheguei à conclusão de que nunca mais permitirei que alguém em minha vida dite o relacionamento que devo ter com minha mãe ou o tempo que devo dedicar a ela. Então, decidi responder ao ultimato, mas primeiro queria saber se havia outro motivo pelo qual ela me deu esse ultimato, e ela respondeu que não. Perguntei a ela se, além do que ela me culpou, havia algo que ela queria me dizer, mas não conseguia. Ela disse que não havia nada e pediu para eu ir direto ao ponto, então eu disse a ela que queria o divórcio. Ela permaneceu imóvel, acho que ela estava chocada porque não estava falando, apenas me encarando.
Eu disse a ela tudo o que estava em minha mente, que nossos valores são muito diferentes. Eu estava passando pelo pior momento da minha vida, minha mãe estava doente, fizemos vários exames com ela, ainda não sabemos o que ela está sofrendo. Não conhecemos o histórico médico da família dela porque ela era órfã. Isso me deixa ansioso ao pensar que de um dia para o outro posso me encontrar sozinho no mundo, sim, sozinho no mundo. Porque nesses momentos difíceis, tudo o que eu precisava era do apoio dela. Mas se minha própria esposa acha que devo dar menos atenção à minha mãe, que está doente e precisa de mim mais do que nunca, é hora de seguirmos caminhos separados. Ela ainda não disse nada, então eu disse a ela que vou para um hotel por enquanto e discutiremos posteriormente como iremos nos separar. Peguei algumas das minhas coisas e saí. No dia seguinte, quando fui ver minha mãe, ela percebeu que algo não estava certo, mas eu não iria contar a ela que estava me separando da minha esposa, pois ela não suportaria o fim do nosso relacionamento, especialmente estando doente daquela maneira. Eu não queria adicionar mais tormento a ela. De qualquer forma, eu nunca discuto os problemas do meu casamento com minha mãe, então ela não sabe dos nossos problemas e, sinceramente, ela adora minha esposa demais, e minha esposa age como se minha mãe fosse sua própria mãe, então eu não iria contar a ela o que ela estava pensando pelas costas. Minha mãe acaba me contando que minha esposa não passou por lá naquele dia. Sim, minha esposa, que me pede para reduzir meu contato com minha mãe, estava visitando-a todos os dias e eu nunca pedi a ela para fazer isso por minha mãe. Ela chama minha mãe de mãe. Quando ela fica doente, costumava ir até minha mãe para que ela cuidasse dela. Isso costumava me machucar, porque parecia que eu não podia cuidar dela, mas ela dizia que isso não era a mesma coisa, que as atenções de uma mãe são diferentes. Eu me convenci de que era a forma dela de criar um vínculo mãe-filha que ela nunca teve, e eu a entendia. Ela já me contou que sua mãe costumava dizer que ela não deveria ter nascido, que foi um acidente e que se arrepende de não ter abortado. Apenas um monstro poderia dizer isso para seu próprio filho. Então, eu nunca disse nada quando ela queria a atenção da minha mãe. Além disso, recebi amor suficiente para compartilhar com quem quisesse. Depois que saí de casa para estudar, minha mãe se tornou mãe adotiva de crianças. Ela sempre fez isso até 2 anos atrás. Sempre amei cada uma das crianças com as quais ainda mantenho contato e que considero meus irmãos. Uma vez por ano, todos nós íamos juntos de férias por uma semana, as crianças, minha mãe e minha esposa. Normalmente, tiro 2 meses de férias, dos quais 6 semanas são dedicadas à minha esposa, mas as 2 semanas que dedico à minha mãe e às crianças eram demais para minha esposa. De qualquer forma, estou divagando. Quando minha mãe me disse que minha esposa não foi vê-la naquele dia, eu voltei para casa porque estava preocupado. Encontrei-a no banheiro com suas roupas e olhos vermelhos, como se estivesse chorando o tempo todo. Vê-la daquele jeito era insuportável. Eu a ajudei a se levantar, mas essa mulher cheia de orgulho desmoronou na minha frente, chorando muito. Não sei se foi 1 hora ou 2, mas ela continuou chorando, acalmando-se e chorando novamente. Eu apenas fiquei em silêncio. Acabou que ela me disse que, no fundo, ela nunca quis que eu me envolvesse menos na vida da minha mãe. Ela sempre teve ciúmes do nosso relacionamento, sempre teve ciúmes da atenção que minha mãe dava às outras crianças. Ela sabe que não era racional, mas não conseguia deixar de se esforçar constantemente para ser a número 1 no coração da minha mãe. Era uma espécie de competição para ela, então, quando eu queria cuidar da minha mãe, ela não queria que eu fosse a pessoa a cuidar dela. Eu honestamente estava furioso, mesmo sem dizer nada, é claro, mas eu me perguntei se ela era uma psicopata ou algo do tipo. Estamos falando de uma pessoa que está seriamente doente e ela está pensando na maldita competição dela, mesmo que isso signifique sabotar o relacionamento que eu tenho com a minha mãe e nos colocar em uma situação em que eu queria me divorciar dela. Ela me disse que estava muito com ciúmes de mim e que gostaria de estar no meu lugar. Se ela tivesse que escolher, ela até escolheria ser filha da minha mãe em vez de ser minha esposa, mesmo que eu fosse o amor da vida dela e o único homem que ela já conheceu. Ela também me disse que mesmo que o mundo desmorone ao meu redor, eu permanecerei estoico, que eu vivo como se não precisasse de ninguém e que eu dou tudo aos outros, mas não sei como permitir que os outros se aproximem de mim, e ela nunca conseguiu chegar lá, apenas minha mãe conseguiu. Naquele momento, eu não sabia mais o que dizer, estava preso nessa ideia de competição, então não compreendi imediatamente a extensão dessas palavras. Mas ainda assim a ouvi até o fim. Eu a coloquei na cama até que ela adormecesse e depois fui dormir em outro quarto. De manhã, ela estava agindo como se nada tivesse acontecido, estava sendo ela mesma e disse que eu não precisava sentir pena.
Eu disse a ela que foi por amor e que ela ainda era minha esposa. Ela saiu para o trabalho e eu fiz o mesmo, mas decidi ficar no hotel por enquanto. Durante esse tempo, eu me perguntava o que eu poderia ter feito para agir de forma a fazê-la pensar nisso. No fundo, acho que ela está certa. É um mecanismo de defesa que eu tenho desde a infância. Nunca fiquei em um lugar por muito tempo para fazer amigos. Foi doloroso ter que mudar tantas vezes entre os meus 5 e 15 anos. Eu me mudei mais de 50 vezes, de apartamento em apartamento, de quarto de hotel em quarto de hotel. Desde então, acredito que sempre vivi meus relacionamentos como se estivesse de passagem. Nunca desfiz as malas e me acomodei porque sabia que a qualquer momento poderia ser dispensado. Mas pensei que com minha esposa eu agisse de forma diferente, mas é preciso acreditar que não. Então, eu pensei que talvez não precisássemos chegar a esse extremo, que o que precisávamos não era de divórcio, mas de terapia. Mas então isso aconteceu. Um pouco mais de uma semana após a nossa discussão, fui chamado do hospital. Minha esposa havia sido hospitalizada, aparentemente não estava se sentindo bem. Fui visitá-la, mas ela não queria me ver. Se você visse os olhos que eu vi, nunca vi tanto ódio em apenas 2 olhos. Avisei suas melhores amigas para que pudessem apoiá-la, pois ela não queria minha presença. Eu contei para minha mãe, e ela me perguntou o que eu havia feito para minha esposa acabar no hospital, e disse que eu não deveria estressar uma mulher que estava grávida. Eu disse, o quê? Ela me contou o que minha esposa havia contado para ela e pediu para manter segredo, pois ela queria me contar quando estivesse pronta. Eu não sei o que passou pela minha cabeça, entre a raiva de ter sido minha mãe quem me contou e a felicidade de me tornar pai pela primeira vez, e uma confusão total diante dessa situação surreal. Fui até minha esposa e disse que eu sabia, mas ela me olhou novamente com raiva e me disse que havia perdido o bebê e que era minha culpa. Num instante, eu recebo a notícia de que minha esposa estava grávida, mas escondeu isso de mim, que eu ia ser pai e que perdemos o bebê, e que ela estava me acusando de ter causado algo que nem sequer eu sabia. Ela me pediu para sair e eu saí. Sempre quis ter filhos, desde muito cedo. Minha esposa queria priorizar a carreira, eu entendi e aceitei, tenho tentado convencê-la há anos, mas sem sucesso. Agora ela engravida, não me conta nada, fala com minha mãe sobre isso, e diz que eu causei o aborto espontâneo. Desde então, ela diz que não me contou nada porque queria primeiro confirmar se eu poderia lidar com todas as responsabilidades que eu me atribuo e criar uma criança ao mesmo tempo. Eu não a entendo, e admito que desde então tenho um ódio feroz contra ela. Não sei como olhar para ela sem sentir raiva, e não quero magoá-la com minhas palavras. Cuido dela em casa, mas não conversamos um com o outro. Não vou ficar com ela, não é possível. Comecei a fazer terapia com um psicólogo. Ele me disse que a paciência é a minha melhor arma, que não devo tomar uma decisão permanente baseada em emoções que podem ser passageiras, e que devo tomar tempo para ver se há coisas a serem salvas. É assim que estou agora. Não sei se farei mais uma atualização, tirei alguns dias de folga para estar presente para minha esposa e minha mãe, mas estou me sentindo bastante deprimido e só quero me afastar de toda essa merda agora. Agradeço de qualquer forma por terem dado a opinião de vocês no primeiro post, pelo apoio ou pelas críticas. Atualização final. Olá pessoal. Já faz um tempo. Eu não tinha intenção de postar novamente após o meu último, mas mesmo depois de meses, ainda recebo apoio e pessoas me perguntando onde estou na minha vida. Então acho que devo a vocês pelo menos uma última atualização, porque seus comentários e mensagens diretas me ajudaram muito durante um momento em que eu mais precisava. Não sei se vai ser longo ou não, mas vamos lá. Sobre minha esposa. Após ela sofrer um aborto espontâneo, sim, ela estava definitivamente grávida, eu tive que cuidar dela, pois ela não conseguia fazer isso sozinha. Depois do que aconteceu, só tinha raiva e ódio dentro de mim, mas como eu disse da última vez, se algo é frágil o suficiente para quebrar, não temos escolha senão tratá-lo com delicadeza. Eu não queria que ela se desmoronasse, não queria abandoná-la no pior momento de sua vida. Então, fiz o meu dever como marido. Apesar de tudo, o estado mental dela estava piorando. Ela pensava que ainda estava grávida e conversava sozinha. Uma noite, ela estava delirando, me confundindo com o pai dela e acreditando que eu iria machucá-la. Tive que ligar para o pronto-socorro e, após exames, um psiquiatra me aconselhou a interná-la. Foi o que fiz. Ela passou 6 semanas internada. Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline.
Os médicos também suspeitam de transtorno delirante. Eles também suspeitam que ela tenha sido vítima de abuso severo na infância, mas isso é tudo que eles foram autorizados a me contar. Ela não queria ver ninguém, especialmente sua família. Ela sugeriu que nos comunicássemos por meio de cartas, e toda vez que eu ia lá, levava a carta dela e no dia seguinte entregava a minha. É louco, tenho a impressão de que em 2 meses, conheci melhor ela do que nos 10 anos em que estivemos juntos. Isso me fez lembrar como ela costumava ser uma pessoa boa, apesar de seus defeitos. Ela costumava viajar para participar da construção de escolas, poços, qualquer coisa que pudesse ajudar pessoas que viviam em precariedade. Ela não apenas doava dinheiro, mas ajudava com as próprias mãos. Ela era do tipo que ajudava um estrangeiro que não falava o idioma a pegar seu trem, mesmo que isso significasse perder o próprio trem honestamente. Ela era como uma mina de ouro, com muitos recursos e bondade dentro dela. Embora tivéssemos dinheiro, costumávamos usar o transporte público para lembrar dos tempos em que éramos pobres e aproveitar a vida apenas pelo fato de termos um ao outro. Viajávamos sem dinheiro e nos desafiávamos a ver até onde chegaríamos. Esses foram os melhores momentos de nossas vidas. Éramos muito próximos e apaixonados. Pensávamos que nada poderia nos separar. O que mudou desde então? Tentamos descobrir nas cartas que trocamos. Conversamos sobre muitas coisas, não entrarei em detalhes. Ela assumiu a responsabilidade por seus erros e eu assumi os meus. Ela assume total responsabilidade pelas consequências de suas ações. Ela pediu desculpas pela forma como me tratou e reconhece que o único resultado possível é que nos divorciemos. Ela precisa se curar e trabalhar em si mesma. Ela disse que tem um longo caminho a percorrer e que não seria justo comigo. Ela disse que, dadas suas condições, eu não deveria falar sobre divórcio com ela. Ela precisava fazer isso por si mesma. Existem algumas batalhas que ela precisa enfrentar sozinha, caso contrário, nunca será a melhor versão de si mesma. Ela não sabe quanto tempo vai levar, mas se ela chegar lá e eu ainda não tiver seguido em frente, então ela ficará feliz em recomeçar comigo. Eu sempre vivi com a ideia de consertar coisas quebradas em vez de jogá-las fora, mas isso não funciona com seres humanos. Você não pode consertar alguém a menos que essa pessoa queira ser consertada, e eu não teria tido forças para consertar alguém porque estou colocando toda a minha energia restante em tentar consertar a mim mesmo. Se minha esposa não tivesse tomado a decisão que ela tomou, eu mesmo teria proposto o divórcio. Paradoxalmente, foi porque ela tomou a decisão que ela tomou que eu vi que havia esperança para nós. Então eu propus a ela uma separação em vez de um divórcio. E daqui a 1 ano, se ainda quisermos nos divorciaremos. Se confiarmos que podemos ter um relacionamento saudável, então nos conheceremos novamente, comunicaremos e tentaremos fazer as coisas de forma diferente. Ela concordou e disse que era isso que ela esperava. Quando ela saiu do hospital, ela não queria que nos encontrássemos porque se nos víssemos, ela não teria forças para manter suas resoluções. Da minha parte, eu ainda não tinha deixado para trás todos os sentimentos negativos decorrentes dos eventos que aconteceram antes de sua hospitalização, então, no final das contas, foi melhor para nós dois. Optamos por continuar a nos enviar cartas e isso está tudo bem para mim por enquanto. Ela conseguiu ver minha mãe. Ela me escreveu o que minha mãe lhe disse. Que ela sempre será uma figura materna para ela, apesar das más decisões que ela tomou, que ela não precisava competir pelo amor dela porque já o tinha, e isso é uma coisa que nunca vai mudar. Ela me perguntou se eu estava bem com ela mantendo contato com minha mãe. Eu disse a ela que isso era com elas, que ela não precisava da minha permissão. No entanto, ela provavelmente não veria minha mãe com muita frequência, porque eu decidi ir para outro país com minha mãe, para que ela pudesse se beneficiar de um dos melhores hospitais do mundo, que fica na Europa. Sobre mim. Já estou na Alemanha há quase 1 mês, somos da França, e estou aprendendo a delegar trabalho. Essa foi uma resolução que tomei durante minha terapia. Eu precisava de terapia e foram especialmente vocês que me convenceram, serei sempre grato a vocês. As sessões de terapia eram tão intensas e cansativas que eu não tinha forças para fazer muita coisa depois de sair do consultório dos terapeutas, mas com o tempo as coisas estão melhorando. Atualmente estou trabalhando remotamente, volto para a França uma vez por semana para resolver questões no trabalho e continuar minhas sessões de terapia, pois não quero trocar de terapeuta. Consigo dedicar um tempo somente para mim, o que é realmente bom. Um dos meus irmãos adotivos quis vir conosco para a Alemanha, já que ele também consegue trabalhar remotamente, ele é uma grande ajuda. Resumindo, estou cada vez melhor,
Sobre minha mãe. Este é provavelmente o assunto mais difícil de discutir. E admito que não tenho muita vontade de falar sobre isso, mas também acho que falar sobre isso aqui é um bom exercício para poder falar sobre isso em minha vida. Há alguns anos, vivíamos de apartamento em apartamento, de hotel em hotel. Essa foi uma das piores épocas de nossas vidas. O Estado sempre encontrava um lugar para dormirmos porque éramos uma mãe solteira e uma criança. Não era estável porque tínhamos que trocar de lugar toda vez, mas era melhor do que dormir na rua. Minha mãe era e ainda é uma mulher muito bonita, e acontecia de ela receber propostas sexuais por um apartamento bem na minha frente. Não sei o que ela passou com meu pai, mas ela nunca quis estar com outra pessoa, porque ela diz que a morte não impede que um relacionamento amoroso continue. Havia uma associação que costumava cuidar de nós encontrando sempre um lugar para passarmos a noite. Um dia, uma das pessoas responsáveis por encontrar lugares para nós queria que ficássemos em seu apartamento, enquanto eles procuravam um lugar melhor para nós, pois estávamos em um hotel muito insalubre. Minha mãe não queria ir, mas eu a convenci a ir, porque a ideia de dormir em um lugar quente e em uma cama confortável era tudo que eu conseguia pensar. Mas depois de jantarmos na casa dele, ele começou a fazer investidas na minha mãe, que o parou imediatamente. Ele nos disse que era isso ou tínhamos que sair de sua casa. Então nós saímos. Voltamos para o hotel onde estávamos, mas nosso quarto já estava ocupado. Não tínhamos outra opção, pelo menos naquele dia, então optamos por dormir ao ar livre. ADM aqui, essa próxima parte é um pouco pesada, irei deixar o resto do texto na descrição para quem quiser ler, mas resumindo, a mãe do Op foi abusada por um grupo de homens na frente dele. Continuamos com nossas vidas como se nada tivesse acontecido, as coisas melhoraram com o tempo. Ela trabalhou muito para que eu pudesse ter sucesso, investiu todo o dinheiro que ganhou ao longo da vida no meu projeto e hoje devo a ela a empresa que criei. Como ela conseguiu sobreviver ao inferno que passou? Desde que aceitei a ideia de que ela foi abusada, tudo o que eu queria era contar a ela, mas não se trata de mim, trata-se dela. Ela é quem passou pelo pior. Eu adoraria poder falar sobre isso com ela, mas não sei o que pode resultar disso depois de tantos anos. É isso, é tudo. Quanto ao estado dela hoje, está melhorando. O futuro parece mais promissor do que há alguns meses. Bem, acho que é tudo, este será meu último post. A todos que me acompanharam durante esses tempos difíceis, agradeço do fundo do meu coração e desejo o melhor em suas vidas. Que o que resta viver seja melhor do que o que já foi vivido. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!